sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de gestão de compras e licitação. É uma disciplina que envolve legislação, então, num primeiro momento, vocês têm que estar atentos à nossa lei de licitação, ela sempre sofre alterações, então verifiquem sempre no site do Planalto a legislação específica, ok? Nós temos a licitação sendo regulada pela nossa Constituição Federal e também pela lei específica, a Lei 8666 de 93, que num futuro próximo vai ser alterada e a gente vai acabar falando disso um pouquinho aqui nas nossas aulas, ok? Então vamos iniciar? Bom, a licitação, ela está conceituada no artigo 3º da Lei de Licitações, né? Então ela tem alguns pontos chaves para você tomar cuidado quando você estiver estudando a legislação e estudando a nossa disciplina, tá bom? O primeiro ponto é que ela está especificamente, é um processo administrativo que está especificamente vinculado à Lei 8666. Então, o administrador, ele não pode decidir por si como agente público, ele tem que estar atento à lei de licitações, ok? Outra coisa é a garantia da competição, né? Então, a licitação, ela precisa garantir que os concorrentes tenham igualdade durante toda a competição, durante todo o que a gente chama de certame, ok? Então vamos ver como que funciona mais ou menos um contrato com os particulares e um contrato com a administração pública. Bom, vamos lá, vamos supor que uma Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação de São Paulo, ela tem a intenção de fazer a compra de computadores, né? Ela simplesmente pode escolher a empresa e formalizar o contrato? Não, né? A administração pública, ela vai ter que verificar quais são os trâmites na lei de licitação para que ela possa fazer esta compra de computadores, né? Então, o agente público, ele não tem esta liberdade, ok? Bom, a administração pública, quando ela está agindo com o dinheiro do contribuinte. Então, ela precisa atender a finalidade pública, o interesse da administração pública e não o seu próprio interesse, seguindo sempre a legalidade, a legislação. Bom, então vamos supor que um particular precisa comprar computadores para sua empresa. Ele tem liberdade, a gente chama isso de autonomia de vontade. Ele tem liberdade de escolher a empresa, ele tem liberdade de definir o quanto que ele vai gastar, o tipo de computador, a marca que ele vai comprar, ele tem essa autonomia de vontade. A administração pública, né, ou um órgão da administração pública, quando ele vai comprar algum bem ou quando ele vai contratar algum prestador de serviços, ele não tem essa ampla liberdade. Ele pode definir o objeto da licitação, mas ele não tem liberdade para escolher marcas e definir aspectos mais específicos que possam restringir a competição. Então é por isso que a gente tem um cadeadinho aqui. Por quê? Porque quando a administração pública ela vai contratar, né, ela vai iniciar o processo de licitação, ela está vinculada à Lei 8666, né? Ela tem uma certa discricionariedade. O que é discricionariedade, professora? É uma certa liberdade que o agente público tem em eventuais contratações, mas essa liberdade ela não suplanta a legislação, ele está vinculado à legislação, ok? Então, a Lei 8666, para o estudo da nossa disciplina, é muito importante, ok? Bom, a gente tem a licitação regrada na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ok? Então, no artigo 37, inciso 21, nós temos a regulação da licitação, né? Vamos ler? Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços públicos, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Então, a Constituição Federal já regula a licitação, que assegure a igualdade de condições, que foi aquilo que eu falei a respeito da competitividade, né? Então, tem que assegurar essa isonomia, essa igualdade aos concorrentes, com cláusula que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. Isso é muito importante, porque o administrador, ele pode definir o seu objeto no edital da licitação, né? Ele tem uma certa discricionariedade nisso, porém, é aquilo que eu informei, ele não pode fugir à legislação, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia dos cumprimentos das obrigações, ok? Então, a gente tem, na verdade, a licitação regulada na nossa lei maior, né? Então, a Constituição Federal, ela define, ela exige uma legislação que regule as compras, as alienações, os serviços que a administração pública vai contratar, ok? Porém, é a própria lei de licitações, no seu artigo 3º, né, na lei 8666 de 93, que vai definir os objetivos da licitação. Então, vamos a eles? Bom, são objetivos da licitação. Garantir o mesmo tratamento aos licitantes. Garantir o mesmo tratamento aos licitantes envolve a isonomia, envolve a igualdade dos concorrentes. Então, por exemplo, eu não posso definir no edital que eu vou contratar uma empresa de limpeza e eu defino que eu vou contratar uma empresa de limpeza que esteja alocada na rua tal, no lote tal da cidade tal. Por quê? Porque eu estou restringindo a competitividade, né? De repente eu vou ter no máximo uma empresa de limpeza ali naquela avenida, naquele local, ou duas, então eu não posso fazer isso, eu tenho que garantir a isonomia. Por quê? Porque se eu não fizer isso, a licitação ela vai ser anulada lá na frente, ok? Segundo, escolha da proposta que oferecer a maior vantagem. Então, daqui a pouco nós vamos estudar os princípios aplicáveis à licitação, né? Vocês vão ver que um deles é a eficiência. Então, a administração pública ela tem que ser eficiente, ela tem que fazer a melhor contratação, aquela que vai demandar um preço menor, né, em que a administração não vai gastar tanto, mas com uma alta qualidade, né? Então, ele tem que atingir essa vantagem, né? A proposta mais vantajosa. Terceiro, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, né? O que é isso, professora? Desenvolvimento nacional sustentável. Esse objetivo foi incluído posteriormente na Lei 8666 e, na verdade, envolve garantir facilidades para as empresas que são brasileiras, para aqueles que utilizam fatores de produção aqui do Brasil, facilidades para as micro e pequenas empresas, para as empresas que oferecem cargos para deficientes. Então, a ideia é realmente a promoção da sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso país, né? Então, que a licitação seja utilizada também no quesito de desenvolvimento do nosso país. Bom, e aí a gente chega aos superprincípios, né? Que são os princípios que quem vai estar licitando tem que respeitar. Na verdade, a gente chama de superprincípios porque eles são aplicados como um todo no direito administrativo e também são aplicados na lei de licitações, né? Então, quais são esses princípios? Então, eu coloquei aqui no quadro LIMP para que você pudesse guardar quais são esses princípios, né? Então, seria legalidade, sempre com a letra do primeiro princípio. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu vou falar um pouquinho deles. Gravem esses princípios, porque vocês vão utilizar na minha disciplina e se você for um gestor público, você vai utilizar na sua carreira, ao longo da sua carreira, até a aposentadoria, né? Eles são imprescindíveis no dia a dia da administração pública. Então, o primeiro deles, a legalidade, ou seja, eu tenho que respeitar como agente público a lei. O órgão da administração pública, ele tem que respeitar a legislação adequada, né? Ele não tem liberdade para agir fora da legislação, ok? O princípio da impessoalidade tem duas vertentes. Primeiro, eu não posso agir como agente público buscando a minha vontade. Não, eu tenho que buscar a vontade da administração pública, do órgão que eu atuo. E a outra vertente é que eu não posso dar privilégios, eu não posso perseguir os concorrentes e eu também não posso dar privilégios a esses concorrentes, né? Então, eu tenho que ser impessoal no andamento do processo de licitação. E aí a gente tem a moralidade, né? Que é complexo no nosso país, mas a gente tem que buscar como agente público a moralidade, ser ético, ser correto, andar conforme a lei. O princípio da moralidade está diretamente ligado
com o princípio da legalidade, né? Que as finalidades e que o interesse público seja atendido ao longo do processo de licitação, né? Sem preferências, sem ganho pessoal, né? E aí, a publicidade. A publicidade envolve a transparência. Os atos da licitação, eles têm que ser públicos, transparentes, ok? Hoje, a gente usa os sítios eletrônicos, então se você entrar na internet, você tem o site de compras governamentais, você tem a lei de transparência atuando, então a publicidade, ela demanda essa transparência da administração pública, ok? E por fim, a eficiência. O administrador público, ele tem que atuar com eficiência, ele tem que ser eficiente no seu dia a dia de trabalho. E o processo de licitação também tem que ser eficiente, ou seja, eu tenho que conseguir a melhor proposta com a melhor qualidade, né? Porque as obras vão atender a coletividade muitas das vezes, né? E como eu já disse anteriormente, a administração pública trabalha com o bem público. Professora, nós só temos a aplicação desses 5 princípios, né? Desses super princípios? Não, nós temos princípios específicos na lei de licitação, né? Quais são esses princípios? Então, eu vou tratar de alguns deles aqui nessa aula, tá bom? O primeiro deles é o da probidade administrativa. A probidade administrativa, ela tem link direto com a moralidade e com a legalidade, ok? Então, o administrador público, ele tem que ser probo, ético, né, correto, agir de acordo com a legislação, sem buscar interesses pessoais. É muito próximo, né? O segundo princípio, já tratamos, o princípio da igualdade entre os licitantes. Vocês vão encontrar nos concursos, muitas vezes, o termo isonomia também, né? Que igualdade é essa, professora? É a igualdade formal e a igualdade material. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. É por isso que você vai encontrar na lei de licitação, por exemplo, uma certa preferência para micro e pequena empresa, eventualmente num caso de empate da licitação. Poxa, professora, por que a microempresa, né, ela tem uma preferência, né, no caso de empate? Justamente porque você não pode igualar uma microempresa com uma empresa de grande porte, com uma multinacional. Então, a ideia é realmente aplicar de forma plena o princípio da isonomia. Por fim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Esse é simples de entender, né? A licitação, ela está vinculada à lei, que é a Lei 8.666, e a um instrumento convocatório, aquele que chama os concorrentes a participar da licitação. Então, vai ser definido o objeto da licitação no edital, esse edital vai ser publicado e esse instrumento convocatório vai vincular tanto a administração pública quanto o licitante, né? Aquele que for vencedor na licitação. Vamos adiante. Nós temos o princípio do sigilo na apresentação das propostas. Professora, mas você não acabou de falar que vige o princípio da publicidade? Então, como que a gente tem o princípio do sigilo da apresentação das propostas? Na verdade, ele é bem específico, ok? Nós temos a aplicação do princípio da publicidade de forma geral na administração pública e na licitação. Porém, no momento de apresentação das propostas, e nós vamos estudar as fases da licitação, essas propostas vão ser apresentadas de forma sigilosa, justamente para garantir a competitividade, né? Porque se eu estou participando de uma licitação e eu sei que o meu concorrente, ele vai apresentar X de proposta, eu posso apresentar a mesma proposta. Vamos dizer que ele vai apresentar uma proposta para compra de computadores, como eu informei, por R$49 mil. E eu sei que ele vai apresentar essa proposta. Então, eu apresento a mesma proposta, com a mesma qualidade, com as mesmas diretrizes, mas eu ofereço 48 mil. Porque eu sei que eu vou ganhar se a licitação envolver tipo menor preço, que nós vamos estudar os tipos de licitação também. Então, assim, o sigilo, na verdade, garante a competitividade. Ok? E a igualdade, que nós acabamos de ver também. E aí, por fim, o princípio do julgamento objetivo. O que envolve o julgamento objetivo? Quem vai definir quem vence a licitação tem que ter um julgamento objetivo, não subjetivo.
né? Então, eu vou tentar explicar, dar um exemplo para vocês sobre julgamento objetivo e subjetivo. O que seria um julgamento subjetivo? Vai vencer a empresa que tem a melhor fachada. Isso daí é um critério objetivo, né? A fachada ser bonita ou não? Se eu estou querendo serviços de limpeza, a fachada ser bonita ou não é um critério objetivo, é um critério subjetivo, né? A administração ela tem que se ater aos critérios objetivos. Que tipo de produto? Se ela tem orçamento que comporte o serviço que ela vai prestar, se ela tem pessoas, se ela paga essas pessoas corretamente. Então, são critérios objetivos. Esse julgamento tem que ser objetivo, porque se existir qualquer tipo de subjetividade, pode ocorrer a anulação também da licitação, ok? E aí, princípio da adjudicação compulsória ao vencedor. O que envolve esse princípio? O vencedor da licitação, aquele que apresentou a melhor proposta, né? Se for tipo menor preço, o menor preço na licitação, ele vai ter o direito de contratar com a administração. A administração pública é obrigada a contratar com este vencedor? Não. Né? Por quê? Porque ela busca o interesse público. Se de repente ela definir que não é interessante esse contrato no momento, ela não fica obrigada, vinculada a contratar. Porém, se ela resolver contratar o serviço ou fazer a compra, ela tem que fazer com o licitante vencedor. Então, ele tem essa garantia, né? E ele tem que prestar o serviço, né? Ou oferecer o produto da forma como ele apresentou na proposta também, sob pena de multa e de outras penalidades, ok? É isso, gente. Então, hoje nós pudemos ver um pouquinho do início da licitação, da lei de licitações, como ela funciona, quais são os princípios aplicáveis à licitação, quais são os principais objetivos dela, né? E é claro que você vai precisar acessar todos os nossos materiais disponibilizados para você aprofundar o seu conhecimento, ok? Então, nós nos vemos na próxima aula. Até logo!